pues vamos con la siguiente comunicación. Bueno, ya veis que vamos un poco por bloques temáticos. Ahora es la de Telmo Pereira, este profesor de la Universidad de Lisboa. Y bueno, en esta jornada, como decíamos, vamos por bloques temáticos para ofrecer una visión global de los neandertales en la península ibérica. Hemos tratado ahora pues, mucho el noreste peninsular, el Mediterráneo. Él nos va a ofrecer, bueno, mañana hablaremos del Cantábrico, sobre todo los últimos neandertales y la transición con los primeros sapiens y demás, aparte de otros aspectos artísticos y bueno, simbólicos, funerarios y demás. Y entonces, bueno, Telmo nos va a hacer una síntesis de 142 años de Paleolítico Medio, del país vecino, de donde tenemos yacimientos que para nosotros son referencia. Por ejemplo, para nosotros en Galicia, los yacimientos de Valedo Coa, de Cardina y compañía, son importantes también para Paleolítico Superior, y ahora también están saliendo cosas de Paleolítico Medio, por las similitudes que tienen con las materias primas, porque allí son utilizan cuarzo y demás. Y luego también, pues, por ejemplo, tus trabajos en cuarcitas y yacimientos en tecnología, yacimientos que utilizan la cuarcita y otras materias primas que también para nosotros son muy interesantes. Bueno, tienen muchos proyectos en Portugal, en Ibérica, África. Y nada, ofrecer una rápida visión para que así podamos completar el aspecto de la Península Ibérica. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación, que voy a hablar en portugués, que es mejor. Bueno, la primera cosa es que en Portugal tiene, la investigación tiene más o menos 150 años. Pero las dinámicas han sido muy diferentes del resto da Europa. Que vos vou apresentar é, no fundo, um resumo da história da investigação, que é consideravelmente diferente. Depois, uma visão geral do que sabemos, da situação atual. Vou falar um pouquinho também de um projeto que pensamos em Vale do Tejo, que se relaciona com a história, também com a história da investigação, porque trabalha sítios que han sido descobertos, escavados há meio século, e aquilo que eu creio que poderá ser o futuro próximo, porque creio que estamos numa situação de cambio. Bueno, para organizar toda a investigação, que há muitas pessoas e sítios, pero que creo que lo podemos organizar em 4 grandes momentos. O primeiro momento, que empieza no século XIX, e que vai até 1900, a década de 40, que é claramente uma época de amadorismo. Exceptuando uma escavação de Forninha, que é uma das primeiras cuevas que ha sido escavada no centro, junto ao mar, com muitos artefactos, com uma grande sequência, com muita fauna, e que tem muita qualidade. Todo o resto ha sido trabalho de prospecção, feito executado por pessoas amadoras que gostavam de arqueologia, que é muito fácil de treinar, porque em um par de horas les mostras os artefactos e los mandas para o campo, e que depois têm caixas de pedras e é assim. E portanto, estes trabalhos que decorreram praticamente em todo o país. O que ha resultado é que temos centenas de pontos ou de designações de topónimos, e não temos muita certeza do que seja, porque por vezes, por exemplo, tens 4 ou 5 caixas com 400, 500 artefactos, 1000, e que te dizem, por exemplo, Lugo.
para fazer um paralelo. E, portanto, não te serve de muito. E o resultado ha sido que, ao longo do tempo, estes sítios, que são muitos, são miles e miles, centenas de miles de artefactos, nunca han sido estudados, porque, na verdade, não podes fazer grande coisa com eles. Assim, o que te resta é Gruta de Forninha, praticamente, que é aquela cueva, e que também tem outra característica, que para além de Forninha ha habido outras cuevas que han sido escavadas, pero que la excavación ha sido muy rápida. Que tienes cuevas que son, bueno, granditas y que han sido excavadas, completamente excavadas en 2 semanas. Un mes, 2 semanas. Por tanto, lo registro muchas das veces, bueno, eres por el siglo XIX, que es bueno, pero que las necesidades que tenemos hoy en día que no nos sirve de mucho. Y Forninha es una verdadera víctima del tiempo. La fase siguiente, que es la geología, la equipa de los servicios geológicos han ido a estudiar o tratar parte del material y que tiene una metodología de trabajo que voy a hablar un poquito más a frente y que ha resultado en que han pegado en los artefactos y los han cambiado de camada. Este ha sido la primera tragedia con la gruta. La segunda ha sido en los años 90, cuando una persona que estaba responsable por la colección ha decidido que sería mejor poner todas las lascas de cuartzita num saco e todos os núcleos de cuartzita no outro saco e, portanto, não puedes fazer absolutamente nada com a colecção. Bueno, a segunda fase, que é de 1940 a 1970, pero que algumas pessoas han mantenido a metodologia casi até o ano 2000, que é o trabalho dos serviços geológicos. E o trabalho desta equipa, que é Henri Brel e George Zbizewski. Zbizewski era russo que ha venido para Portugal, é geógrafo. Henri Brel era um arqueólogo muito famoso e que ha venido a Portugal a trabalhar com ele. E a grande parte do trabalho que han desenvolvido tem a ver com a carta, com o mapeamento da geologia do país. E que tinham um método que han desarrollado que se chama las series de las pátinas. E esta metodologia era basicamente o seguinte: se tienes os artefactos à superfície, porque nunca, muito raramente trabalharam em cuevas, se han dedicado a las terrazas, porque estavam a mapear o território, não por incompetência, mas porque havia um foco no trabalho. E à época não tinhas como datar, como vais a fazer. Bueno, han desenvolvido esta metodologia, que basicamente era o seguinte: se os artefactos estão à superfície e sofrem com os elementos, os mais patinados serão os mais antigos que os menos patinados. E com base neste modelo, nesta forma de estudar os artefactos, han classificado os terraços e as indústrias.
y que también ha resultado que algunos artefactos han cambiado de sitio porque no estaban no sitio cierto. La equipo ha hecho también algunas excavaciones muy raras en cuevas, esencialmente cuando la exploración de, como ha dicho, cuando estás a sacar la piedra de canteras, gracias. Cuando una cantera abrió un buraco y se encontraba una gruta, lo llamaban, iban até al sitio y la excavaban, pero también muy rápidamente. Un mes, 2 meses, y que le hacían el trabajo. Y todo el estudio ha sido siempre muy sumario. Los artefactos de las terrazas eran analizados con muy detalle, uno a uno, dentro de la metodología, pero que los artefactos de las cuevas, porque no sufrían de la patina, que era más difícil de articular con el resto, prácticamente no han sido estudiados. Y, a bien decir, con esto se ha pasado prácticamente un século. Y después, nos anos 70, hay un grupo que es designado el Grupo para os Estudos do Paleolítico Português, com muitas pessoas que se conhecem, Luís Raposo, que ha sido diretor do Museu Nacional de Arqueologia, João Zilhão, e que se ha formado um grupo e que basicamente era um grupo muito entusiasta que queria trabalhar em paleolítico, pero que necessitava de alguma orientação. E han ido falar com Zbizewski, e Zbizewski ha dicho qualquer coisa como, bueno, para Vila Velha de Ródão, que é cerca da fronteira, no Tejo, bueno, há umas boas terrazas, que era muito, era longe. Bueno, nadie está trabajando naquelas terrazas e, portanto, podeis ir para lá. E foram. Han ido escavar, bueno, también con alguna sorte, han encontrado varios sitios, pero que 2 extraordinários. Para além de arte rupestre, também, porque estavam a construir uma barragem, como diz, barragem, presa, e que havia umas rocas com os bonecos e que han de trabalhar com a arte e, portanto, o grupo rapidamente se ha dividido em 3 blocos. Uno que ha saído de las terrazas y fue a trabajar en las cuevas, otro grupo que fica en las terrazas y otro en la arte rupestre. Y los que han ficado en las cuevas y en las terrazas, la gran diferencia es que los métodos de excavación son efectivamente excavaciones modernas, com um registro espetacular, com desenhos muito precisos, com descrições muito precisas, com a coordenação dos artefactos e, portanto, tudo que tens imensa informação muito detalhada para cada dos artefactos. E, portanto, são também de los primeros que aplican las dataciones a los contextos. Y por tanto, es la grande mudanza se da con este grupo. Aquí alguns exemplos que, portanto, pasas de um trabalho que é completamente disperso
es que catas pedras por la paisaje y que te vas a focar en un sitio durante uma década ou mais, 2 décadas, e que fazes escavações sistemáticas com um registro muito preciso. Aqui tem um mosaico de um dos sítios emblemáticos, que é Foz de Enxarrique. Foz de Enxarrique é um dos sítios que é considerado, ou que tem as fechas que apontam que poderá ser um dos últimos sitios de neandertales en la península ibérica. Bueno, que voy a hablar un poquito también sobre eso porque recientemente habemos cambiado el método, un nuevo tipo de método de datación y que tenemos una diferencia de 10.000 años. Pronto, só 10.000 años. Y después, a partir de los años 90, tenemos una fase que es de profesionalismo. Y por tanto, la arqueología pasa a ser una profesión que tiene un reglamento legal, que las universidades pasan a tener cursos de arqueología, de graduado, máster, doctorados, y también tienes una serie de trabajos de arqueología empresarial que te traen sitios nuevos. Y también tienes, mas ao mesmo tempo, tienes o estabelecimento de projetos de longa duração, as análises interdisciplinares, pero raramente feito por portugueses, porque sem laboratórios e sem especialistas, gran parte deste trabalho ha sido feito ou ha sido executado por pessoas de outros países, pero que trazem esta abordagem interdisciplinar, um foco importante na articulação das ocupações humanas com a paleoecologia, que é uma novidade também, mais datações e a publicação de artículos em inglês, que hoje que é a língua da ciência, e em revistas e jornais que são importantes e que têm uma revisão por pares e que nós outros chamamos de revistas de impacto. Portanto, que trazem um peso muito grande à investigação, porque antes o que tinhas era artículos escritos em português e que muitas vezes em pequenos jornais locais e que dificilmente alguém de outro país poderia ler. Bueno, un vídeo, a ver, no, qué pena. Bueno, este es un ejemplo, era un vídeo de la semana pasada, de un ejemplo de un trabajo dentro de este perfil que es Lapa do Picareiro. Lapa do Picareiro es la cueva a más grande altitud en Portugal y que es horrible para llegar por la mañana. La mayor parte de las personas que han descubierto la cueva no ha voltado. No ha voltado porque es muy difícil bueno, no es difícil, de perigo, pero que es cansativo, es lástima. Y después, todo el día que tienes que partir pedra y sacar las pedras y, bueno, y hacer un trabajo duro de excavación. Y por tanto, este es un trabajo que ha sido iniciado por Nuno Bicho y después ha sido continuado por Jonathan Hawes. Y que nunca ha tenido un dinero de Portugal. Ha sido siempre financiado, o prácticamente siempre financiado por dinero de los Estados Unidos. Ha sido más de $1 millón de dólares que ha recibido y que dura a 20 años.
o Paleolítico Médio está ali. E o que vês aqui, tudo isso, que al inicio de la excavación, o sedimento estava arriba do limite da fotografia, da imagem. Portanto, é basicamente necessário um mês por ano teres uma equipa, subir a montanha, tirar terra, escavar, e quando estás cansado, continuas a escavar. E no dia seguinte, o mesmo, porque se continuas, as coisas te aparecem. E este é um bueníssimo exemplo, porque a gruta parecia relativamente pequena, que se chama Lapa, e Lapa é uma designação para uma gruta muito pequena, que não é muito pequena, que é muito grande, e que tienes os neandertales a 12 metros de profundidade. Portanto, tens que escavar e passar todo a pré-história recente, todo o Paleolítico Superior e continuar a trabalhar. Portanto, é um caso e que não temos muitos. E esse é um dos problemas que temos muitos sítios, pero que muito poucos han recebido um investimento, uma teimosia, que é mais continua, e quando se encontras as crostas que são duras e que muita gente pensa, bueno, que é acabado, não, que tens que quebrar as crostas e continuar a escavar. Bueno, entonces, ¿qué tienes? En el portal do arqueólogo, que é um website da Direção Cultural de Portugal, que tem todos os sítios arqueológicos, tienes para o Paleolítico Médio 320 sítios, pero que nem todos são iguais. Alguns que são apenas 4 ou 5 artefactos e outros que são grutas, cuevas muito grandes. E gran parte dos sítios são sítios de ar livre e isso resulta principalmente do que ha dicho antes, que se tienes uma equipa que é pequena, se não tienes muito dinheiro, pegas no tu próprio coche, vais ao campo, sacas uns materiais, trazes e tienes um sítio. Bueno, e que fazes? Nada. Depois tienes 14 grutas, 3 abrigos, que na verdade não são, solamente um. Outro lo has cavado entusiástico, que não és, que és soletrense. E, bueno, que és bueno, pero que eu queria Paleolítico Médio. E outro que é um sítio, que é um abrigo, que é conhecido há 60 anos, que ha sido dicho que é Paleolítico Médio, pero que nunca ha feito, não há trabalho. E depois temos outros que são achados, portanto, artefactos que são encontrados e que não se sabe muito acerca deles. Grande parte destes sítios, ou muitos dos sítios, estão localizados ao redor de Lisboa. E a razão é que, ao início do século, não tinhas muitos transportes, as instituições de investigação estavam todas em Lisboa e, portanto, era muito fácil de fazer este trabalho. Portanto, a distribuição espacial que tienes é resultado de projetos de prospecção ou de trabalhos de arqueologia empresarial que ha ocupado territórios ou, então, de situações como esta, que é cerca
perto de Lisboa ou en el Val do Tejo, porque era fácil de viajar. Que tipo de contextos é que temos? Bueno, temos artefactos que estão em superfícies pré-quaternárias, portanto, quaternário, basicamente, a aparição de los humanos. Depois, as terraças, plataformas marinhas, portanto, locais que estão junto ao mar e que têm depósito, abrigos, grutas e lagunas. As superfícies quaternárias são paisagens como esta, que ocupam praticamente todo o sul de Portugal, e grande parte do interior, que é uma grande superfície, llena de materiais, pero que sem estratigrafia. Portanto, que podes encher muitas caixas, podes fazer mapas, pero que não tens forma de los datar, não tens como fazer nenhuma interpretação paleoambiental, não tens fauna, não tens estruturas, não tens praticamente nada. E, portanto, tens muitos artefactos, mas não tens muito, não há muito que faças com este tipo de paisagem, que é uma grande parte de todo o território. Depois tens as terraças. E, portanto, as terraças, aí sim, principalmente o Tejo, que tem terraças muito bem desarrollados, com áreas de muito baixa energia e que, portanto, ha permitido a preservação de ocupações humanas. Duas imagens. Arriba, Vilas Ruivas, que é um sítio que ha sido interpretado aquelas estruturas como paraventos e lareiras, e depois abaixo Foz do Enxerrique, que tem muitos artefactos e também fauna que está fora de uma área de calcário. Portanto, normalmente, que é normal é que tu vais, que se descobre e que se preserva os ossos em calcário. Aqui há uma bizarria geológica que permite que a fauna se preserve neste ponto. E como os terraços são muito desenrolados e em grande parte de baixa energia, é possível, e ha sido possível nos últimos anos, em pensar algum trabalho de reconstrução paleoambiental. E, portanto, as coisas começam a encaminhar-se para o enquadramento das ocupações, a interpretação dos artefactos, da fauna e do ambiente e datações. E ha sido possível datar por diversos métodos muitas destas ocupações. E, portanto, as terraças em Portugal são um ambiente que é viável para a investigação do Paleolítico Médio. Também porque as ocupações nos parecem ser isoladas. Portanto, que tienes uma ocupação com uma lareira relativamente bem delimitada, e aí está. E que depois tienes outra, e, portanto, parece, em grande parte dos sítios, que não tienes uma mistura muito grande, que tienes remontagens também, e, portanto, creemos que é fiável fazer trabalho e interpretar e trabalhar estes sítios. Outra imagem de Vilas Ruivas, que tem, belíssimas imagens de la reconstrução, outra vez com os paraventos e com as lareiras. Depois tens as plataformas marinhas. Nas plataformas marinhas, embora seja um ambiente diferente,
el comportamiento y la tipología de los sitios es muy similar. Portanto, que tienes una paisaje inmensa de sedimentos finos y que después tienes una lentícula con artefactos, con remontagens e, por vezes, no próprio sítio ou ao redor que tienes concentrações de matéria orgânica que te permitem fazer a reconstrução paleoambiental e que permite que tenhas uma imagem mais completa daquilo que é a ocupação humana, o ambiente, o comportamento, também com lareiras, e, portanto, também é um território que se pode explorar e trabalhar. Os abrigos, praticamente nada. Se pensa que poderá ter o mesmo um potencial muito semelhante às grutas, às cuevas, que nós temos em zonas de calcário e zonas que não são de calcário, pero estranhamente nunca, ou praticamente nunca se ha feito nenhum trabalho em los abrigos. E los vês e uau, espectacular. Pero trabalho não havemos feito. E depois temos as grutas. E as grutas, bueno, que tienes los vários horizontes, as ocupações sobrepostas, que tienes normalmente muita fauna, que tienes em alguns casos também as estruturas, que consegues fazer um bom registro paleoambiental, que consegues sacar amostras de las crustas estalagmíticas para fazer as datações, para análise de isótopos, que puedes fazer os isótopos em la fauna, que puedes fazer praticamente tudo o que vosotros habéis feito aqui em Espanha, que podemos fazer também lá, pero que não ha tenido muitos sítios, que temos buenos sítios, pero não muitos. E por fim, temos as lagunas. As lagunas é um caso paradoxal e temos pelo menos uma, que é a Lagoa do Bando, que fica no topo das cristas quartzíticas perto de Vila Velha de Roda, e que ha sido descoberto de uma forma muito estranha. Portanto, ha havido um grande incêndio e o alcalde ha decidido que esta laguna se havia de afundar para reservar mais água. Portanto, ha drenado a laguna e quando estão a afundar, tienes uma estratigrafia de 10 metros, pelo menos de 10 metros, com matéria orgânica, com lentículas e com ocupações. Se ha feito uma escavação, datações, análise paleoambiental e de pólenes. Portanto, que lo sabes que a logística é complicada e que as instituições não estão preparadas, pero que são tantos sítios que poderias ter feito e que não fizeste que é quase um pouco chocante. Bueno, e portanto, uma das razões pelas quais estamos como estamos. Bueno, temos poucos professores nas universidades e, portanto, temos poucas classes, poucas unidades curriculares de arqueologia, não de arqueologia, mas de paleoambiente, de pré-história, de paleolítico e de evolução humana, e, portanto, tens poucos especialistas, logo tens pouco financiamento, logo tens poucos projetos de corta duração, logo tens poucos resultados e poucas instituições. E, portanto, que é necessário quebrar este ciclo. O que sabemos dos poucos sítios, e que são algumas cuevas, praticamente, é que temos
una permanência de fauna africana, a hiena, rinoceronte, elefante, hipopótamo, hasta muy tarde, que tienes prácticamente ausência de fauna de ambientes muito frios. A cabra pirinaica é muitas vezes o animal que se considera o animal que vai marcando o arrefecimento. Lo sabes que nas cuevas que tienes uma alternância de humanos e de carnívoros, e portanto a fauna é trazida pelos humanos e por carnívoros, pero que o estudo não está muito desenrolado, e que tienes que los neandertais han tenido una dieta muy diversificada con los animales como el oroque, el caballo, el veado, pero también animales de pequeño porte como el coelho, las tortugas, y en casos como Figueira Brava, que tienes también la utilización de recursos marinos en cantidad. Y por tanto esto es algo muy interesante y que no es muy común. Tienes algunos sitios en la bacia del Mediterráneo, pero que no son muchos. Tenemos también una gran variedad de materias primas. Na maior parte son materias primas locales, de quartzito, o sílex, de cuarzo, y los jaspe también al sur. Y las tecnologías son las tecnologías también tradicionales, de Levallois, de Escoy, de centrípeto, simples bipolar, y en algunos sitios tienes producción de material de muy pequeñas dimensiones. Pero no tenéis ainda, no aspecto geral de dos sitios, pero que todavía no es posible hasta ahora apresentar una evolución cultural ao longo del Paleolítico Medio para el territorio. Y uno de los problemas que tienes es, por ejemplo, que los arqueólogos tienen una cosa que son muy buenos a trabalhar la geografía, porque nós conseguimos poner os artefactos e registrar os artefactos al milímetro, pero que tenemos a dificuldade del tiempo. Y por tanto, una gran parte del trabajo es poner las ocupaciones y el comportamiento en el tiempo, pero cuando vas a trabajar el tiempo, que tienes siempre uns desvios padrões ou que tienes sempre um intervalo muito grande. E esse é um dos problemas que é necessário resolver. Por exemplo, aqui vês que em Gruta Nova da Colombeira e também em Oliveira, bueno, se não tienes desvios que são absurdos, que são muito grandes e, portanto, absolutamente inúteis, noutros casos, e há pouco a falado de Foz de Enxarrique, pero em Gruta de Oliveira também, para a mesma capa, com dois métodos diferentes, as diferenças são muito grandes. E, portanto, durante muitos anos, havíamos pensado que a capa 8 de Gruta de Oliveira andava ali às 35, 37, pero que são 83, completamente diferente. E, portanto, não sabemos a variedade tecnológica, não sabemos a variedade comportamental e la cultural também. Estes são os principais sítios e áreas que nos têm trazido mais informação: Gruta de Almonda, Picareiro, Foscua, La Extremadura, Caldeirão e Figueira Brava, e isto nos dá algumas pistas. E a primeira é que os resultados te aparecem se focares num sítio e não te dispersares. E, portanto, isto te dará informação multidisciplinar, de alta resolução e muita consistência, e que é muito mais fácil de criar a publicação, e, portanto, com publicações e com resultados tens provavelmente mais financiamento e crias sítios que são pontos de referência. A outra é que consegues adotar métodos de alta resolução. E, portanto, isso dá-te também informação de grande qualidade que te permite obter os dados paleoambientais e de comportamentais mais seguros. E, por fim, se criares esta dinâmica, terás uma formação de mestres, de doutores, de especialistas e, portanto, que vão a cambiar. Eu creio que o momento é esse, que é de cambio. E que João não está aqui,
Bom, aqui para falar um pouco de Tejo, porque foi para vos bueno, João Cascalheira não ha podido vir, pero que ha ganhado um NRC e juntamente com o trabalho de João Zilhão ao longo dos anos, de los años, e de Jonathan e de Thierry, eu creio que é o momento de cambio para criar uma dinâmica muito mais parecida com o que se passa no resto da Europa. Rapidamente, temos um projeto e que eu trouxe exatamente porque os projetos de Vila Velha de Ródão han pensado há 51 anos e que não havia nada feito porque, bueno, por diferentes circunstâncias, o trabalho que não estava, a investigação, no estudo, não havia sido feito, pero que temos que anunciar que agora se ha pensado. E a vantagem é que na região de Ródão temos as terraças bem desenvolvidas e que, portanto, nestas terraças temos ocupações que nos parecem ser singulares e que, portanto, muito provavelmente poderemos considerar ou conseguir a construção como se considerando a região com um sítio e os terraços de Ródão com um sítio com várias capas de ocupação. Para Foz de Enxerrique, que é o sítio mais emblemático, temos tratado agora a organização de toda a documentação, que Luís Raposo ha terminado, o inventário, que ha sido terminado pela Fernanda Souza e pela Margarida Salvador, a distribuição espacial, a análise arqueológica, a topografia, os desenhos e que a análise lítica que está andando. E, portanto, eu creio que no próximo ano teremos coisas para mostrar. Aqui duas imagens, a distribuição da fauna e dos líticos, e creio que nos próximos anos, pensando provavelmente agora, que é uma mudança para um novo paradigma, algo completamente diferente. É isto. Graças. Muito obrigado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Timing. Sí, gracias, Telmo. En el momento actual, ¿cuál es la cronología que aceptáis para las ocupaciones múltiples de Foz de Enxerrique? De Foz de Enxerrique? Bueno, ¿qué tienes? ¿Cuál quieres? Porque, sí, no, porque la cuestión es que no lo sabemos. Porque para la misma capa que tienes 3 dataciones por seres de uranio. E depois tens uma do Essial, que é 10.000 anos mais antiga. E, portanto, que não estamos a aceitar nem a descartar uma ou outra. O que nós sabemos é que temos um sítio e como todos os outros sítios, se vais atacar Vila Velha de Ródão desta forma, empiezas como num sítio, por lo mais recente. A mais recente é Foz de Enxerrique. E, portanto, o que temos que fazer agora é ir para o campo e temos a aprovação. Ontem havíamos recebido a informação que não ha sido financiado, mas que temos a autorização de direção de cultura e, portanto, o objetivo para allá não é escavar mais, porque tienes 320 metros quadrados e milhas de artefactos. Tienes perguntas. Uma é exatamente essa. E, portanto, ir ao sítio, sacar amostras para a micromorfologia e sacar mais amostras do perfil e da fauna para a datação. Porque tienes que resolver o problema. El motivo Sí. de la no excavación de abrigos se debe a que no hay interés por excavarlos o los 3 aquellos que se excavaron no dieron resultado positivo. Eu creio que não é uma questão de interesse, eu creio que é uma questão de massa crítica, portanto, não tienes investigadores suficientes. E os investigadores estão
em projetos que estão financiados por investigadores séniores e, portanto, tienes 2, 3 projetos que são financiados e, portanto, todos os estudantes que vão trabalhar ali porque não têm forma de trabalhar em los outros. E te faço a invitação e a todos que não temos massa crítica e, portanto, se queréis vir, contacten a alguém, porque alguém português tem que assinar o permiso, pero que há toda a disponibilidade para prospección, sí, porque la prospección es bueno. Juan, en La Pedro, los abrigos de arriba, que son espectaculares y que tienen depósitos, pero que él tiene un inferno en manos, en Lagar Velho, que, por tanto, es imposible ir excavar. Precisamos de más gente que vaya a trabajar y que se foque, y que básicamente ir al campo, escolher um abrigo, abrir um buraco e começar a trabalhar. Basicamente, porque os resultados irão aparecer por certo. Sim. Bueno, aquí que, volvendo a ter un pouco que comentaches das terrazas e do estudo, aquí que se traballou moito, bueno, tamén no norte de Portugal, co tema do miño, aquí sí que tivo algo de continuación e agora todavía se siguen facendo traballos, se siguen sendo xacementos, pero pola parte portuguesa se sigue tendo como un centro así activo, o miño. Ou é o tema das terrazas ali xa está igual un pouco máis, como xa se estudou, imos mudar un pouco o foco. Bueno, o tema dos terrazos que continua aberto. Portanto, que se quieres, por exemplo, el Mondego está todo por trabajar. El Minho terá mais, por certo, mas a equipa é de Espanha, é João Pedro Ribeiro, que participa nas escavações, pero que não tem financiamento, que o financiamento viene da parte de Espanha. Pero lo creo que la mudança que perguntas, Por exemplo, se as terrazas do Miño, pola parte portuguesa, se siguen tendo como un centro de seguir investigando ou seguir vendo como algo que poda aportar todavía máis, ou se xa se ve como algo esgotado ou que hai que cambiar a zona de... não é esgotado, tu não tienes pessoas para lá fazer. Sí. Portanto, se alguém quiser trabalhar nos terrazos del Minho, do lado português, que vai encontrar sítios, por certo, que estão lá. Tu não tienes estudantes para lo fazer, nem séniores, porque os séniores se vão reformar praticamente todos nos próximos 4 anos. Portanto, se vão jubilar praticamente todos os professores de pré-história de Portugal nos próximos 4 anos. E não se conhece que vão abrir plazas para novas pessoas. Por isso, novamente, é uma questão de massa crítica. Se quem tiver interesse em trabalhar nos terrazos do Minho do lado português, tienes sempre uma coisa, que é uma formalidade, que tienes que ter um português que diga que sim. para o Instituto de Cultura. Porque, de resto, creio que está tudo por fazer, ou grande parte.